Amém, amém. Olha, às vezes eu vejo, nessa caminhada com Deus, as pessoas buscam saída em vários lugares. Elas buscam saída na morte, nos vícios, na tristeza, na melancolia, na depressão. Como se, vai dizer, alguém busca a saída disso? Sim, busca, porque quando você se entrega à cama, à escuridão, é como se aquela fosse a sua única saída. Quando você começa a alimentar pensamentos de que não vai ter jeito mesmo, que é melhor você desistir, esse mar não vai se abrir, você nunca vai sair desse problema, aquilo não vai mudar. Você começa a alimentar um tanto de pensamentos ruins, que a saída para você é desistir mesmo, é abrir mão daquilo, é se jogar na cama e chorar, é se esconder, é se entregar a alguma coisa que só te destrói. Não alimente esse tipo de pensamento. Tenha isso na sua cabeça. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho a sensação de que isso não vai acontecer. Não é esse tipo de pensamento que você tem que ter. Você tem que pensar, espera aí, está escrito que quem busca encontra, está escrito que ninguém nunca foi decepcionado por esperar em Deus. Então eu não terei esse pensamento. Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Eu vou alimentar um pensamento de vitória. Tudo vai passar. Se findou para o povo de Israel, para os heróis da fé, tempos de dor, sim, vai findar para mim. Então eu vou ver esse mar se abrir, eu vou passar, não vou olhar para trás, isso vai ficar no esquecimento, e eu vou continuar em busca da promessa. Deus tem a promessa para mim, e eu vou continuar em busca da promessa. Eu quero lembrar a você que teve uma ocasião em que Abraão disse assim, o Senhor chegou para ele e mandou que ele, disse para ele, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Quer dizer, não tenha medo, eu te protejo, eu sou com você. Grande será a sua recompensa. Quando Deus disse isso, Abraão virou para ele e falou assim, mas como? Se o meu herdeiro até hoje é o meu servo Eliezer. Eu não tenho herdeiro. Que recompensa é essa? Eu saí da minha terra, eu deixei a minha terra, eu deixei minha família, eu venho morando em tendas, eu venho sacrificando, eu levanto um altar em cada lugar que eu passo, mas até hoje, eu não tive essa recompensa. O meu servo é que é o meu herdeiro, eu não tenho herdeiro. Foi me prometido algo tão grande. E o Senhor disse para ele, vem cá, sai da tenda. Eu creio que já a fé é essa. Quando Deus vem e diz uma pequena coisa para você, sai da tenda. Porque às vezes nem fé para sair da tenda a pessoa tem. Nem fé para sair da tenda e olhar para o alto ele tem. E mais uma vez, Abraão mostrou fé. Saiu da tenda, olhou para o céu e falou, você pode contar? Pois é, se você puder contar, essa vai ser a sua descendência. Eu vou te recompensar. Compreendeu? Então, algumas pessoas nem fé para sair de casa e vir buscar a Deus hoje tiveram, mas você teve. Nem fé para sair da tenda tiveram. Mas você tem uma fé, o que te trouxe aqui foi a fé. Você saiu da tenda e você já está olhando para o alto, você está vendo as estrelas. Porque tem gente que não tem fé para sair da tenda, não tem fé para olhar para o alto, não tem fé para contar as estrelas. Mas Abraão fez isso. E disse, agora está vendo? Se você puder contar, essa será a sua descendência. Então, às vezes, há momentos na vida que parece que o que nos sobrou foi só o Eliezer de Damasco, o Damasceno. Só. Não parece que não sobrou mais nada. Isso é uma mentira do capeta. Uma mentira, mais uma mentira para te fazer desanimar. Eu creio que Deus mais uma vez está dizendo, não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande vai ser a sua recompensa. Saia da sua tenda, olhe para o alto e já comece a contar as estrelas, porque eu vou fazer muita coisa em você, na sua vida.
em nome de Jesus Cristo. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para João 4, e nós teríamos 42 versículos para ler, porém, como é um assunto com muitos detalhes e de muita importância, muito importante para nós. Então eu vou ler por partes e vou falando por partes. Então vamos começar. João 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Isso é uma coisa interessante, esses 3 versículos iniciais. Como eu disse, cada parte tem uma grande importância. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava, olha aqui, batizando, mas estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse ele. Não importa quem está ali, desde que ele tinha as pessoas que estavam assessorando e batizavam. Eles implicavam, tinha uma implicância absurda com João Batista. Bom, chegou ao ponto de matá-lo. E você vê que às vezes as pessoas acham que vão agir por esse lado aqui, vão fazer isso aqui, e vão impedir a obra de Deus, o crescimento das coisas de Deus, o crescimento da sua vida. O diabo trabalha numa área achando que se ele agir naquela área, ele vai impedir o seu progresso. Ele vai impedir o progresso da obra de Deus. Ele pode até agir e achar que venceu, mas Deus está sempre levantando algo capaz de superar e de mostrar que nada pode frustrar os seus planos. Nada. Então, se eles acharam que agora não tinha mais João Batista, e então toda aquela ladainha na cabeça deles ia parar por ali, vem Jesus e faz mais, batiza mais, realiza mais, para mostrar. E você tem que ter isso sempre na sua cabeça. Os planos de Deus ninguém pode frustrar. Às vezes o diabo vem, se levanta e age numa área achando que se ele atuar naquela área, se ele pesar bastante naquela área, ele vai te impedir de continuar. Às vezes ele até atua, mas se você continua buscando a Deus e confiando nele, o que acontece? Ele te dá uma força maior e de repente, você fazendo mais, realizando mais e frustrando os planos do diabo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Olha só como é que é, tudo era a pé. Tudo a pé, caminhando. Ele chega nesse poço, na hora mais quente do dia, meio-dia.
Meio-dia é a hora mais quente. Está muito quente. Para quem estava caminhando uma longa distância. E por que ele fez isso? Porque os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos. Julgavam que os samaritanos eram uma raça misturada, menor. E eles não falavam com eles. Pois Jesus desviou a sua rota. Porque era necessário passar por Samaria. Às vezes Deus nos manda fazer algo, desviar a rota. A gente está indo para uma direção e Deus nos manda dar uma parada em tal lugar, em tal... faça isso agora, pare aqui, realize isso aqui. Às vezes a gente naquele momento não entende. Jesus, o que eu vou fazer em Samaria? Se os judeus não falavam com os samaritanos, o que eu vou fazer em Samaria? Meu Deus, o que eu vou fazer em Samaria? Às vezes tem coisas que inicialmente você não entende. Por que eu estou parado nisso aqui? Por que o Senhor me mandou vir fazer isso aqui? Por que eu estou nisso aqui? Por que o Senhor me mandou desviar daquilo que eu estava indo para cá, de repente o Senhor me manda parar aqui, ir para cá, fazer isso aqui. Ele não foi para ficar em Samaria, mas naquele momento era necessário que ele passasse por Samaria. Sabe, às vezes nós não queremos passar por Samaria. Às vezes nós não entendemos por que Deus está nos mandando dar uma viradinha, passar e caminhar um pouco mais, no sol quente, para ir a Samaria. O que eu vou fazer em Samaria? Às vezes a gente não entende por quê. Tem algumas coisas na vida da gente, que você, às vezes, lá dentro, inicialmente, você pergunta, até questiona, o que é que eu estou fazendo em Samaria? Por que eu estou caminhando, me desgastando e cansado, estou indo a Samaria? A Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Às vezes é necessário passar por Samaria. E depois, à medida que você vai vendo toda essa história, quando nós terminarmos, você vai ver que Deus tinha uma grande obra em Samaria. Ele queria operar algo muito grande em Samaria. Às vezes aquilo que a gente acha que é uma coisa sem sentido, ou até mesmo uma perda de tempo, e eu não entendo porquê, é uma grande obra que vai determinar muita coisa na vida da gente. Entende isso? É algo que Deus tem grande que vai determinar. Algo realmente grande na vida daquele que crê e toma aquela direção. Nisso, 7, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, porque olha só como é que as coisas são incutidas na cabeça das pessoas, e elas ficam com aquilo. Ela mesma já sabia, mas judeus não falam com samaritanos. O que o senhor está me pedindo água? E Jesus estava ali para quebrar aquela regra em que judeu não falava com samaritano, e que samaritano já tinha até medo de chegar perto de judeu. E disse aqui, se você conhecesse o dom de Deus, quer dizer, Deus não é assim. Deus não despreza ninguém. Os judeus podem estar desprezando, mas Deus não despreza ninguém. Deus não abre mão de ninguém. Ele ama a todos. Então, esse aqui não tem direito, aquele não tem direito, isso não existe. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a Ele, e Ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Como pode conseguir essa água viva? Como
como pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu vou ler isso aqui. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Eu paro aqui mais um pouco. Você vê que essa mulher tinha uma fé. Não se distraia, cada detalhe vai te dar resposta. Certamente, Deus já deu respostas a alguns, já do início até agora. Essa mulher tinha uma fé. Mas você vê que ela não entendia nada de forma espiritual. Era tudo de maneira natural. Ela tinha uma fé. Mas a maneira dela enxergar as coisas era só de forma natural. O máximo que havia dentro dela era emoção e aprisionamento a regras. Por outro lado, ela tinha uma vida extremamente bagunçada, que era fruto da sua vida espiritual bagunçada. Ela, quando Jesus falou para ela da água, e ela virou para ele e disse assim: mas o senhor não tem como tirar a água daqui. E depois esse poço é fundo. Ele estava falando de espírito. Ele estava falando de mudança de espírito. Mas ela estava entendendo tudo de forma natural. Ela estava entendendo como água mesmo, poço mesmo. Não de uma mudança através do espírito. E aí ela enalteceu: o senhor é maior do que nosso pai Jacó? Ela tinha uma fé. Então, para ela crer em Jacó, ela cria no Deus de Abraão. Mas você vê que para ela, beber do poço que o pai Jacó tinha bebido, dado aos filhos e aos animais, era uma honra. Essa era a fé. Depois ela disse: como é que eu consigo essa água para eu não ter mais que tirar dessa água e nem ter sede? Quer dizer, tudo de maneira natural. Primeiro, uma honra beber do poço do pai Jacó. E mais, bom, se eu não tiver mais que tirar a água, ter o trabalho de vir aqui meio-dia, igual era meio-dia, sol quente, para tirar a água, e não tiver mais sede, maravilha, olha quanta coisa eu vou ganhar com isso, quanto tempo, não tenho que ter o esforço de tirar água, nem sede, nem isso. Então, algumas pessoas, é exatamente assim a fé delas. Elas se orgulham apenas de coisas que não têm sentido e nem poder para mudar a vida delas. Elas se orgulham da placa da igreja que elas vão, elas se orgulham da amizade que ela tem com o pastor ou com o líder tal, com a pessoa famosa tal. Ela quer simplesmente se livrar de um problema, não ter mais que tirar água nem ter a sede. Ela só quer resolver isso. Quer dizer, as pessoas sempre pendem para essa direção. Para aquilo que não vai ajudá-las em nada, que não tem sentido nenhum. O orgulho, porque eu bebo do poço do pai Jacó. O senhor é maior do que o pai Jacó? Não, porque o pai Jacó. Esse é o poço do pai Jacó. Não, porque eu já tive lá, fiz isso, fiz aquilo outro, porque eu tenho, e não sei o que, igual um senhorzinho, eu não sei, eu não vi, não estava lá. Mas eles contavam essa história como que fosse verdadeira. O meu primeiro pastor, que disse que tinha um irmão que a vida dele era tão desconcertada, e um dia o pastor disse assim: irmãos, vocês têm o dom do Espírito?
Aí, esse um que tinha uma vida lá, que não tinha nada com Deus, levantou a mão e falou assim, eu tenho os 9 dão. Aí o pastor, muito sem paciência, virou e falou assim, não, o senhor tem 10. Pastor, não sabia do 10, mas falou, o da mentira também. Então, é o dom da mentira, tinha também. Então, eu não estava lá, mas eu ri muito disso já. Então, algumas pessoas, elas não têm a menor ideia, porque não dão vazão ao verdadeiro entendimento do que significa ter um relacionamento com Deus. Só de tirar a água do poço do pai Jacó, já é uma honra. Porque o pai Jacó bebeu dessa água, deu os seus filhos aos animais. Então, é uma honra para mim. Uma honra. Alguns vivem dessa maneira. Ele já se sente honrado em beber da água do poço do pai Jacó. Ou, eu quero essa água que está sendo me oferecida para eu não ter mais que vir tirar nem ter sede. Eu não quero mais o problema. O resto, para mim, não importa nada. Quer dizer, não é a questão de relacionamento. Eu não ter mais o trabalho de tirar a água e ter sede. Eu só quero me livrar desse problema. Eu não quero relacionamento com Deus. Eu quero beber da água do poço do pai Jacó, porque isso é uma honra. Mas eu não sei nem quem é Deus. Eu sei quem é o pai Jacó, mas não sei quem é Deus. Tem gente que sabe quem é o pregador tal, quem é o fulano tal, que é cruzada tal, qual a campanha tal, qual o negócio tal. Mas até hoje ele não sabe quem é Deus. Ele sabe de todas as regras que devem, e ele se preza, ele se firma só naquelas regras, e isso é coisa de Deus, isso não é coisa de Deus, isso eu não sei, isso não está batendo com o meu espírito, não sei, porque se fosse de Deus tinha que ser assim. Ele nem sabe o que é de Deus, porque o olhar dele está só voltado para o poço do pai Jacó. Ele só sabe o que significa o poço do pai Jacó. Ele não sabe o que significa Deus, água viva. Eu me faço entender ou não? Ele não sabe. Tem gente que não. Tem gente que quando é apresentado a ele a liberdade em Jesus Cristo, ele está tão aprisionado às regras e a coisa sem o menor sentido, que ele não consegue ter uma vida abençoada, livre em Jesus, porque a cabeça dele está totalmente aprisionada por um monte de coisas que não tem relevância alguma, que não muda nada, que não salva, que não transforma, que não leva à vitória, nada. O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Não, porque eu estou aqui, o senhor vê, só que orgulho para nós. Esse é o pulso do pai Jacó. Agora, o senhor também puder me dar essa água aí, para que não tenha mais de ter cedo nem vir buscar aqui, também é uma maravilha. Já me livro de tudo isso aí. O que eu não quero é problema. Essa trabalheira. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Jesus não deu resposta a isso a ela. Porque ela era totalmente cega espiritualmente. Ela tinha uma fé. Mas canalizada para a direção errada. É aquele tipo de fé que não muda em nada a vida da pessoa. Até porque a vida espiritual dela era uma vida desorganizada e ela não tinha espírito. Consequentemente, a vida dela era uma vida bagunçada em todas as áreas. Jesus não respondeu isso a ela e disse isso aqui para ela. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Isso aqui mudou muito. Isso aqui fez toda a diferença. Ela foi sincera. Ela não tinha espírito, mas ela não enganou. Ela não se enganou. Ela não quis enganar. Ela não mentiu. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Quer dizer, você não escondeu o seu passado, nem a sua conduta atual, presente. Eu não tenho marido. A minha vida é uma vida bagunçada. Eu creio nisso, eu tenho um monte de coisas na minha cabeça, a minha vida é toda desorganizada, porque algumas pessoas são assim. Elas dizem ter um cristianismo, pregar um cristianismo, e se apegam a tantas coisas sem nenhuma relevância. Sem nenhuma relevância, nenhuma importância. Mas elas deixam passar coisas que realmente são essenciais, fundamentais para a formação do seu caráter. Um caráter de Deus, ter o caráter de Deus. Ela tinha uma vida sentimental badernada. Ela tinha tido vários casos, vivido com 5 homens, estava com um agora, que não era marido, não foi apresentar se ela tinha um caso, era casado ou não era, o que era. A verdade é que ela vivia com um sujeito que não era marido dela, que não assumia ela, quer dizer, a vida dela era uma vida bagunçada. Mas você vê que era necessário que o Senhor passasse, porque essa mulher tinha uma fé, e o Senhor queria despertar essa fé nela. Até porque, o que ele disse aqui em cima? Preste atenção nisso aqui. Ao contrário, a água, no 14, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós recebemos esse Espírito, o Espírito da salvação de vida, que transforma o nosso caráter, então nós estamos bebendo dessa água e automaticamente nós nos tornamos uma fonte que começa a jorrar vida por onde passa. E isso que ele falou é fato, aconteceu. Porque por intermédio, que eu vou ler até o final, você vai ver, mas já vou me antecipar nisso aqui para você entender esse raciocínio. Isso é uma revelação poderosa para a sua vida. Era necessário que ele passasse por Samaria. Ele começou com aquela mulher, uma mulher com a vida bagunçada, mas que tinha uma fé, mas que precisava ser despertada para a direção certa. Por intermédio dessa mulher, praticamente a cidade inteira foi salva. Praticamente a cidade inteirinha, uma mulher, com a vida bagunçada, mas que tinha uma fé, mas com uma fé morta que precisava ser despertada por uma fé viva. Que esse encontro rendeu salvação de quase toda a cidade, praticamente a cidade toda foi salva. Porque ali, quando ela bebeu daquela água, ou seja, quando ela foi absorvendo aquele Espírito, ela se tornou uma fonte a jorrar vida eterna. Que é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Que quando você muda essa fé, aquela fé que você tinha, não sei, aí mudou a fé, mudou o Espírito, você bebeu da água viva, você se torna essa fonte, a jorrar, por onde você passar. Por onde passar, que você possa jorrar essa água, porque isso foi dito pelo Senhor. Que é exatamente isso que tem que acontecer, é assim que acontece. Assim aconteceu comigo. A salvação da minha alma, da minha vida, tem feito jorrar água que tem se tornado fonte de salvação. Que você que foi atingido por essa fé, certamente tem jorrado, se tornou uma fonte, essa fonte de vida que está jorrando na vida de outras pessoas e outras estão recebendo vida. E isso não cessa. Por intermédio dessa mulher, toda uma cidade foi salva. Então, era necessário que o Senhor passasse por ali. E ele foi no ponto certo. E às vezes você vê como é, uma mulher, você vê como os planos de Deus são incríveis e a maneira dele trabalhar, ele não pegou o cara, porque certamente essa mulher não era uma mulher de influência.
Pelo contrário, ela devia ser bastante criticada e atacada pela sua conduta. Mas você vê que a mudança da vida dela, do que estava dentro dela, contagiou as demais pessoas. Até porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A vida dela abundava pecado. Mas também quando ela deu lugar ao Espírito de Deus, superabundou a graça de Deus. Então quer dizer, Deus pode fazer da vida de qualquer pessoa, Ele pode transformar, Ele pode pegar uma pessoa que não é nada. Talvez até aquela fonte de crítica, de um mau exemplo, uma referência ruim, e transformar a vida dessa pessoa e ela se tornar uma fonte a jorrar a vida eterna. Que foi exatamente isso que aconteceu. Quando uma pessoa dá espaço para Deus trabalhar na vida dela, Deus faz uma obra fora do comum. Eu penso que isso tem que entrar no entendimento de cada um. Quando uma pessoa dá espaço, essa mulher não escondeu que a vida dela era bagunçada. Vai chamar seu marido. Não tenho marido, senhor. Minha vida é bagunçada mesmo. É bagunçada. Eu vivo de qualquer maneira. Você falou a verdade. Sua vida é assim mesmo. Essa é a sua vida. Mas ela queria mudança. O Senhor encontrou nela alguém que queria mudar de vida. Porque é exatamente isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É quando uma pessoa, não é porque ela é boazinha, porque ela tem uma vida certinha, mas porque ela quer mudar. Ela crê e ela quer mudar. Às vezes as pessoas, principalmente religiosas, se prendem muito a isso. Nossa, mas aquela, lembra que eu ainda preguei outro dia? O fariseu olhou para aquela mulher quando veio e chorou e lavou os pés do Senhor com lágrimas. Se ele fosse profeta, eu saberia que tipo de mulher que está enxugando os pés dele, está tocando nele. Se ele fosse profeta, porque é exatamente isso, o passado dela tinha mais peso. E o Senhor deixa sempre claro, Ele falou com ela, ela tinha uma vida desajustada, totalmente desajustada. Mas Ele deixou bem claro que Ele não estava ali porque Ele estava preocupado com aquilo que ela fazia, com aquilo que ela já tinha feito, nada disso. Ele queria salvar aquela vida, que por intermédio dela, muitos outros seriam salvos. Quer dizer, o que vai valer é daqui para frente, não é o que passou. Daqui em diante. E quando uma pessoa dá essa oportunidade para ela mesma, porque algumas pessoas passam a vida inteira se enganando até acordar. Outras nunca acordam. A maior parte das pessoas desperdiça a maior parte do tempo se enganando. Vive de forma enganada. Se engana. Culpa os outros pela vida que tem. Arruma desculpas. Quer se enganar que do jeito que está vai caminhar bem. Mas que maravilha quando uma pessoa já fala a verdade. Isso aqui foi muito importante na conversa dela, no diálogo com o Senhor. Vai buscar seu marido. Não tenho marido. Eu tenho homem, mas não tenho marido. Minha vida é bagunçada. Minha vida é desajustada. Você falou a verdade. É isso mesmo. Você já teve 5, que tem agora não é seu. Sua vida é desajustada. Mas isso não foi um impedimento para ele continuar com ela, falando com ela e trabalhando, mostrando amor, trabalhando para que a fé dela fosse despertada. Então isso é fundamental, que as pessoas entendam. O Senhor não está preso ao que passou, Ele está de olho no que está acontecendo agora. Ele está te perguntando, você está sendo sincero a ele, ou você está tentando se enganar ele? Não é, ele não está preocupado com o que aconteceu no passado, agora. Você está respondendo a Deus com sinceridade? Você está dando vazão ao verdadeiro entendimento agora? Ou você quer se enganar que não é desse jeito, tentar tampar o sol com a peneira e esconder alguma coisa? O
O que você acabou de dizer é verdade. 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas não distrai disso aqui, ó. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra que quando ela pediu, me dá dessa água para que eu nem tenha que beber mais, não tenha sede, nem venha aqui tirar. O Senhor não deu resposta a isso. Não estou aqui para isso. Você sempre ainda terá sede natural, terá que trabalhar, terá problemas, terá que enfrentar. Mas vamos lá, chame seu marido. Às vezes as pessoas querem uma coisa, mas não estão dispostas a outra. No caso dela, ela já mostrou que ela estava disposta a falar a verdade. Mas você vê aqui uma colocação de desculpa, que talvez nem fosse tão consciente. Alguns são conscientes, outros não. Então, nossos antepassados dizem que a gente deve adorar nesse monte, mas em Jerusalém, os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, e assim por diante. Quantas pessoas que vivem desse jeito na fé? Não sei no que acreditar, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Eu não sei, gente, o que fazer, estou confuso, porque eu não sei, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Cada um fala uma coisa. Foi mais uma resposta que o Senhor deu, bem diferente. O Senhor não disse, você tem que adorar lá ou adorar aqui. O Senhor não disse isso para ela. De jeito nenhum. Porque muitas pessoas arrumam desculpas para não se posicionar diante de Deus. Nossos antepassados dizem que a gente deve adorar nesse monte, mas os judeus em Jerusalém. Sabe, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, não sei o que fazer. Então, por isso é que eu não faço nada. Sabe, quando o meu problema for resolvido, aí eu vou fazer isso. Sabe, quando eu não tiver mais esse problema, aí eu vou fazer mais para Deus, eu vou estar mais na igreja, eu vou resolver, eu vou fazer a obra, eu vou fazer isso e aquilo. Sabe quando isso acontece? Sabe. Sabe, eu não sei. Deus já falou com ele muitas vezes, mas eu não sei. Deus já falou com a pessoa muitas vezes o que ela tem que fazer, mas ela nunca sabe. Gente, tem hora que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E eu amo isso. Vamos parar com isso? Deus é espírito. Deus é espírito. Essa história de que você tem que adorar nesse monte, adorar em Jerusalém, vai chegar um momento que vocês não vão adorar em lugar nenhum. Então entenda uma coisa, Deus é espírito, e importa que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Vai chegar um momento que vocês não vão adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vai chegar um momento que vocês não vão ter nem jeito de ir aqui, nem ali. E aí, se você não tiver Deus no teu espírito, se você não anda com Deus, não conhece a Deus, então tudo faliu. Tudo acabou. Se dentro de você não existir essa fonte a jorrar, o Espírito de Deus, se você precisa daquele monte de Jerusalém para adorar a Deus, você não sabe adorar a Deus onde você está agora, na beirada da sua cama, quando está guiando, quando está tomando banho, não sei aonde, você não sabe adorar a Deus. Deus é Espírito. E sabe como é que você adora Ele? Em espírito e em verdade.
tem que haver verdade. E o teu espírito, o que está dentro de você, tem que estar ligado a Ele. O teu espírito tem que estar ligado a Ele. Ou seja, teus pensamentos, teu coração, a tua vida tem que estar totalmente movida para Ele. É isso que você tem que entender, mulher. É porque, não. Vai ter um tempo que não vai ter nem onde adorar. É por isso que vocês não podem estar presos nisso. Vocês não podem estar presos. Você não pode estar presa nisso. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com Deus for só aqui, nessas 2 horas de reunião, você não tem vida com Deus. Não vem me dizer que é esse o teu relacionamento com Deus? Você veio aqui no monte, adorou a Deus, acabou. Você veio aqui em Jerusalém, adorou a Deus, acabou. Se não tiver como está, não tem adoração, não tem vocação, não tem comunhão, não tem relacionamento. Deus é espírito. E o que importa? Importa que você o adore em espírito e em verdade. Tem que haver verdade em você. Você tem que ter espírito, tua mente, teu espírito, teu coração, tua vida, teu fôlego de vida tem que ser para Deus. Coisas que não tem relacionamento nenhum com Deus. Se ele não estiver no monte, não estiver em Jerusalém, então não adora. Não invoca a Deus, não clama a Deus, não tem relacionamento com Deus. Outros, como eu não sei se eu vou no monte, eu vou em Jerusalém, então por isso eu não faço. Sabe quando estou confuso? Então eu não faço. Não sei mais nada. Porque um fala que é Jerusalém, outro fala que é um monte, eu não sei, então eu parei, sabe? Vamos ver se Deus vai dar desconto para isso. Adoro que a resposta de Deus foi nada disso. Minha filha, olha, não, minha filha, quando você puder, então você vai lá em Jerusalém. Se não puder, vai no monte mesmo, minha filha. Vai assim, minha filha, Deus é espírito. Vamos parar de ladainha. E importa que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Tem que mudar o que está dentro de você. Se Deus não habitar dentro de você, essa história de que Ele vai habitar no monte, habitar lá, isso e aquilo, Ele não está lá, Ele não está aqui, Ele está dentro das pessoas ou não está. Ou está ou não está, ou Ele está dentro ou não está. Deus não está habitando em paredes. Preste atenção, antes do sacrifício de Jesus, Ele se manifestava no monte tal, no lugar tal, e tal lugar, e etc. Mas Jesus veio. Ele já foi à cruz. Ele já passou pelo sacrifício da cruz. Nós entramos no tempo da graça. Nós somos o templo do Espírito. E se há verdade em você, e se o teu espírito está ligado a Deus, a comunhão, tua mente, teu coração, tudo que está dentro de você, e você fala com Deus, Ele é o seu Pai, você tem intimidade. A gente normalmente tem intimidade com o Pai. Seu Pai, você fala com Ele, com a liberdade de quem fala com o seu Pai, mas Ele é o Pai que está no céu, o Pai espiritual. O nosso Pai que está no céu. E essa foi a resposta. Para aqueles que vivem arrumando as suas desculpinhas para não assumir um relacionamento com Deus. Entendeu? Muita gente vive arrumando desculpinhas para não ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas vivem fugindo daquilo que elas já deveriam ter enfrentado há muito tempo. Eu preciso assumir de verdade um relacionamento com o Senhor. Eu não posso viver me enganando.
Entendeu? Como algumas pessoas, eu falei outro dia aqui, a Bíblia fala do forte e do fraco. Eu falei isso para você outro dia, e é uma coisa, você vê que o ser humano se habitua tanto a pegar frases prontas, ou a viver de aparências, à base de opiniões do que os outros pensam ou não, e ele não entende que daquilo ele vai puxando outras coisas para a vida dele. O que é mais comum é os outros dizer assim, não, eu não estou aguentando, está o fim do mundo, mas eu tenho que ser forte, porque lá em casa todo mundo espera que eu seja forte. Eu tenho que ser forte porque todo mundo espera que eu seja forte, eu tenho que ser forte porque a palavra de Deus me ensina a ser assim. E se você tem que ser forte porque alguém espera que você seja forte, daqui a pouco você vai ter que ser fraco porque alguém espera que você seja fraco, você vai chorar no céu porque alguém espera, a sociedade espera que você chore, a sociedade espera que você reaja assim, a sociedade espera que você agache, levante. Agora a sociedade te pede para você levantar pezinho, levanto. Leva essa aqui também. Aí eu tenho que ficar com o pé aqui, porque a sociedade espera isso de mim. Deixa eu baixar. Não, não pode, porque nesse momento você tem que ficar com a perna assim. Então eu tenho que ficar com a perna assim, porque as pessoas esperam que eu fique com a perna assim. Eu tenho que ser forte porque todo mundo espera que eu seja forte. Eu tenho que ser forte porque Deus espera que eu cresça. Entendeu? Porque Deus espera que eu tenha uma postura de gente madura. O pensamento muda, é diferente. A minha família, isso e aquilo, aquilo outro. Aí eu não vou falar isso aqui, porque vão pensar, não, eu não vou falar, é diferente. Porque não é correto biblicamente, e como eu sou cristão, isso vai escandalizar. Então eu darei o bom exemplo, porque a palavra de Deus me ensina isso. Quando você aprende a viver à luz da palavra de Deus, e entender que as coisas que você faz ou não faz, é porque a palavra de Deus te ensina isso, então você constrói uma vida madura. Entendeu o que eu falei? Exatamente isso. Quando vem na tua boca para você soltar, alguns não são assim, mas alguns têm facilidade de vir na ponta da língua, de sair uma palavra torpe, uma palavra pesada, um palavrão. Se não for Deus, o temor a Deus, não sai a palavra? É ou não é? Ou não, ou tem alguém aqui que nunca falou palavrão? Nossa, obrigada. Só sobrou eu, então. Fiquei sozinha. Ninguém falou, nem o obreiro. Santo Pai. Entendeu? Não. Se você foi tão santo assim, eu não fui. Então, muitas vezes eu tinha que me domar muito, aquele palavrão estava... É por Deus mesmo, é por Deus que eu não vou. É por Deus, só por Deus. Só por Deus. Entendeu? Por Deus, porque eu tive entendimento. Porque se fosse por alguém, já tinha saído. Por Deus. Porque eu aprendi na Bíblia. Se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, se você não for pelo que diz a palavra, aí um diz hoje uma coisa para você, amanhã outro diz outra coisa, é exatamente isso que acontece. Você não forma o seu caráter em Deus, mas você é formado pelas opiniões ou pelo que os outros acham, pela imagem que alguém vai ter de você ou não vai ter de você. Quando uma pessoa preocupa em ser um embaixador de Cristo de verdade, então ele está fazendo o que tem que ser feito. Sem religiosidade, sem emocionalismo, sem conversa fiada, ele está fazendo o que tem que ser feito. Aquilo que ele é o que tem que ser. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Eu não tinha se dado conta que era Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Você vê que isso aqui é o que mais forma. Porque ainda havia esse pensamento, essa ideia, esse ranço dentro deles. Sabe, tem muita gente que é exatamente isso que acontece. Elas olham uma coisa e dizem, não, mas isso aí está errado, ele não pode fazer isso. Por quê? Por que não pode fazer isso? Por que não pode falar com a samaritana? Bom, não pode, porque todo mundo falou, meus antepassados falaram que a gente não fala com o samaritano. Mas por que não pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? Tem um monte de gente que está aprisionada, isso está na cabeça. E você tem que lutar para se livrar. Tem coisa que as pessoas já não conseguem olhar e ir para a direção certa. Puxa, Jesus quebrou essa regra, está falando com uma samaritana, está evangelizando uma samaritana, olha o que o Senhor está fazendo. Quer dizer, não dá para ter esse olhar, já tem aquele olhar daquilo que já foi incutido por muitas vezes que ouviu, por uma história que foi levantada e assuntos que foram abordados e que foram colocados na cabeça da pessoa. Eu me faço entender isso? A primeira reação deles foi essa. Jesus falando com a samaritana, mas não pode. Mas ninguém perguntou nada. Certamente ficaram com medo de fazer aquela pergunta e ter uma resposta daquelas. Ninguém perguntou nada. Jesus, o que você está fazendo? Falando com a samaritana, isso não pode. Judeu não fala com o samaritano, Jesus. Mas você vê que todo mundo já pensou, já foi. Você vê como nós somos ensinados a pensar tudo errado? Nós somos ensinados a pensar com a cabeça dos outros. Porque naquele momento, eles tiveram uma reação comum a de todo mundo. Eles, apesar de estarem andando com Jesus, eles ainda pensavam em muitas coisas da mesma maneira que eles haviam sido ensinados há 500 anos. É o que acontece com muita gente. Ele já está com Jesus, ele está no lugar certo, ele está ouvindo a palavra que liberta, mas vai e vem, a cabeça dele se manifesta pensamentos lá que não tem relevância, não tem importância, não muda a vida, não ajuda em nada, mas é aquilo entrou, e aquilo que precisava entrar, não entra. Jesus falando com a samaritana. Por que tiveram essa reação? Porque eles já vinham ouvindo há anos que judeus não falavam com o samaritano. Porque é exatamente isso, parece que aquilo que não tem importância, entra e vira assim, cola na pessoa de tal maneira, que ela, ao invés de se livrar daquilo e deixar outras coisas entrarem, aquilo que realmente liberta, bom, olha, meu mestre, o Senhor está falando com essa mulher, olha, quebrou a regra. Ele falou, olha lá, olha a prova de amor, olha ele vencendo toda essa discriminação. Olha ele falando com a samaritana. Não, Jesus falando com essa, meu Deus. Essa é a maneira que muitos cristãos vivem. Ele pensa até hoje, pensamentos que foram colocados, não sei por quem, não sei de que época, não sei em que tempo, e que não tem importância nenhuma para a vida dele, e apesar de ele estar ouvindo uma palavra que liberta, sendo ensinado a pensar corretamente, para viver uma vida livre, abençoada, ele vai e vem, ele se pega pensando naquilo, mas será que isso está certo? Se Jesus estava fazendo, estava. Se está na palavra, está. Está. Mas muitos de nós, ainda em muitas situações, reagimos assim. Dessa maneira. Nós já olhamos para uma coisa e já somos capazes de julgar aquilo sem saber, ou até já ouvimos, mas parece que aquilo que já foi colocado
há tanto tempo, que tantos falaram, tantos falaram, tantos falaram. Você continua falando também. Você nem sabe o que você está falando, mas está falando também. Quantas vezes eu vejo gente falando o que nem sabe o que está falando, eu falo, ei, o que você está falando? Não sabe o que está falando, mas está falando. Por que está falando? Porque papagaio repete. Mas sem consciência, sem entendimento. E é sabido, tudo que é batido, tudo que se fala, vai entrando. A gente tem que tomar muito cuidado com a mente da gente. Porque tudo que vai sendo falado, se você não filtrar, se você não prestar atenção, se você não se firmar naquilo que o Espírito Santo te dirige, aquilo pode tomar a tua mente como uma verdade. Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Revelou meu passado bagunçado. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram: olha aqui, estavam com ele. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. O próprio Senhor falou: vocês ainda não conhecem isso. O que está me alimentando, vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Às vezes Deus está falando as coisas com as pessoas, elas levam sempre para o lado natural, para a coisa natural. Às vezes está sendo dito algo lógico. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando algo com uma pessoa, e ela começou a chorar, e disse para mim assim: a senhora está revelando. Eu falei: não, nesse momento, preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. Eu estou no Espírito. Eu estou falando com você. Mas o que eu estou falando para você é tão óbvio, é lógico. Eu não estou profetizando algo. Nesse momento, a Cleo, que tem o Espírito de Deus, está falando com você, só que é tão óbvio. Mas você tem estado tão cego, que nesse momento você acha que eu estou lhe revelando algo extraordinário. Eu não sei se entendeu o que eu disse. Ela achou que era quase, eu estava sendo levada nos carros de fogo e coisa do Elias, e estava ali, ela estava vendo uma visão, era algo óbvio que eu estava falando para ela. Óbvio. Mas que às vezes a pessoa está tão cega, que às vezes o óbvio pode soar como: Deus falou comigo. Não, Deus está falando com você, mas eu não estou dizendo: eis que eu te digo. Não, eu estou falando naturalmente a você. Algo óbvio da vida, mas que você, por não querer prestar atenção, não atentar, você não está vendo. É por isso que muita gente faz uso disso, porque as pessoas às vezes passam uma vida inteira sem pensar, sem prestar atenção nelas mesmas, no que acontece, no óbvio. Que às vezes se apropriam disso e se fazem passar por profetas, reveladores, isso e aquilo. E muitas vezes o que está sendo dito é uma coisa que está ali. Era só ela ter pensado, prestado atenção, buscado a ajuda do Senhor. Ali ela já teria raciocinado e entendido aquilo. Ela teria visto. Porque o Espírito Santo nos ajuda a ver. Jesus estava falando que ele estava ali com um propósito. E que apesar do mundo não entender o que significa uma pessoa viver com propósito, muitas vezes você está ali, o agradar a Deus, o fazer o que Deus te mandou fazer, pode alimentar, pode dar muito mais prazer do que aquilo que as pessoas julgam que é prazer. Quer ir numa confeitaria comer um bolo inteiro?
quer beber uma garrafa de não sei quanto, de fumar não sei o quê, de passar não sei quantas horas fazendo sexo sem parar. Isso é prazer. Bom, você não faz isso. Então, você morreu, meu filho, você morreu. Você morreu. Jesus come alguma coisa. Aqui, ó. Deixa eu ler exatamente o que ele falou. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu já estou saciado. Eu estou saciado, mas vocês não conhecem isso. O que eu tenho ainda não sacia vocês. Tem gente que ainda não é saciado. Não consegue sentir prazer, alegria, vida, em agradar a Deus, em viver para Deus. Isso não alimenta. Ele precisa estar mastigando alguma coisa, ele precisa estar fazendo alguma coisa para ele poder ter alegria, ele precisa comprar mais alguma coisa, ele precisa fazer mais uma viagem, ele precisa fazer mais não sei o quê, para ele poder ter alegria, satisfação. Eu não estou dizendo que você não tenha que comprar, que comer não sei o quê, que fazer não sei o quê. Eu estou dizendo que algumas pessoas até hoje não conhecem esse prazer. Isso para elas está oculto. Dizer que fazer algo que agrada a Deus, agradar a Deus, viver por propósito de Deus, pode alimentar tanto quanto encher o estômago de não sei do que, parece loucura. Isso parece loucura. Você não faz isso? Você não faz aquilo? Mas à medida que você tem um encontro com Deus, é o que Jesus falou. O que eu tenho para comer, quer dizer, o que está saciando a minha fome. Ele não tinha comido nada, mastigado. Mas era a satisfação de cumprir com aquele propósito. É que estava preenchendo, alimentando, satisfazendo, nutrindo a vida dele. Porque o que nutre o espírito é mais do que o que nutre o corpo. Quando uma pessoa está nutrida no espírito, eu lembro, eu fiz 41 dias de jejum. Parece loucura, não acredito que eu jamais vou fazer de novo, que isso é uma vez na vida e está bom demais. 41 dias de jejum, absoluto. Os primeiros 2, 3 dias foram insuportáveis. E eu orando a Deus, e só consegui também porque fiquei isolada. Orando a Deus, eu fui me fortalecendo. Você pode conversar com a minha família. Eu tinha mais força do que eles. Estava com 30 e tantos dias, perto dos 40 dias. Eu andava, ia para cá, para lá, falava, orava. Entrei ao vivo na igreja, falava, tudo normal. Uma força. Perdi naquele período 13 quilos, mas mais foi massa magra, porque no final você não tem mais gordura, vai comendo músculo, né? Então, fui ficando raquíticazinha. Mas eu tinha força. Era uma força. Eu levei depois disso quase 2 anos para ganhar mais massa magra. Eu perdi muito. Fiquei muito fininha. Porque já não tinha o que perder, foi consumindo músculo. E isso dá uma fraqueza. Isso tudo dá. E eu tinha força. Como é que explica uma coisa dessa? Como é que explica? As pessoas chegavam, como? Você anda, fala, não está debilitada, que debilitada. Tudo, eu ia para lá, vinha para cá. Minhas crianças são testemunhas, iam todo final de semana para me ver. E eu estava ali. Eles comiam na minha frente, eu não tinha mais fome, não tinha aquilo, não me pesava, não tinha nada. E eu passava continuamente falando com Deus, em espírito, ora de joelhos, ora sentada, mas era já andando sentada para lá e para cá, escrevi livro ali, etc. Fazia os meus sermões, os meus textos, entrava na igreja, falava. Ninguém dizia que eu estava sem comer.
E Deus que estava comigo sabia que estava. Aliás, nem tinha, eu fiquei isolada na chácara, ali não tinha comida, não tinha nada, não tinha nem quem fosse buscar, não tinha nem o que fazer. Não tinha nada. Então, eu e Deus, havia uma satisfação, um relacionamento. E ali mudou demais a minha vida. Eu precisava daquilo lá. Estou dizendo que alguém tenha que fazer isso na vida, não estou dizendo que, até porque, se a pessoa não estiver mesmo no espírito, ela pode até morrer, porque começa a comer o músculo do coração, morre mesmo. E você vai consumindo, é capaz de morrer. Aquilo não é uma coisa para uma pessoa, vou fazer assim, não é assim. Isso foi uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Colocou, faça. Aquilo não saiu da minha cabeça. Eu não tive essa ideia. Eu sei que eu não teria, vou ter essa ideia, vou passar 41 dias sem comer. Não, em jejum. E eu sentia que eu precisava daquilo. Momento importante. Então, era uma força. O que me alimentava era o meu relacionamento com Deus. Foi um divisor de águas na minha vida. O meu relacionamento com Deus. Então, quem não conhece, fala, gente, isso é loucura. Que isso? Então, quando você passa a ter um relacionamento com Deus, quando você passa a ter uma vida com Deus, você começa a ser alimentado, que as pessoas não entendem como é que você é feliz, tem paz, faz isso e não tem isso, ou não tem aquilo, ou não faz isso, ou não faz aquilo. Porque você não conhece ainda. Porque você ainda não conhece, porque se conhecesse, está aqui o que Jesus falou. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mas como alguma coisa, mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. E os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Só pode ser comida. Você vê que às vezes não consegue haver esse entendimento. Mas como que você está sendo saciado se você não faz isso? Como que você está sendo alimentado? Como que você tem essa paz, essa alegria, sendo que você não tem isso, não faz aquilo? É porque a pessoa não conhece, é porque ela não tem ainda esse relacionamento com Deus. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Isso é que vocês ainda não entendem. Que o que sacia a minha fome, o que alimenta, o que me nutre, não é essa comida, não é o mastigar, é saber que eu estou aqui em Samaria, fazendo a obra de Deus e ganhando vidas para o Senhor, realizando esta obra. Porque esse era o propósito da vida dele, ele deixou bem claro, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando uma pessoa sabe o que Deus tem com ela e se coloca no propósito, ela é saciada. A fome dela, aquela insatisfação, aquela vida que parece que não tinha sentido, que não ia para frente nem para trás, não sei o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, onde estou. Ela acorda, ela desperta. As coisas passam a ter a vida passa a ter um outro sentido, ela tem uma visão da vida diferente. Está entrando, minha gente? Que é o que falta em muita gente. Alguns não entendem o que significa isso, porque ele não tem um relacionamento com Deus ainda. Então ele acha que se ele não tiver aquilo, ele vai morrer. Se eu não tiver isso, eu morro. Eu preciso de, você não faz isso, meu Deus, eu morro se eu não fizer. Mas por quê? Porque ele ainda não sabe, ele não se colocou no propósito, ele ainda não tem um relacionamento com Deus. É por isso que ele ainda não é suprido, não é alimentado como poderia estar sendo. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Gente, ó ele. Vocês não vivem dizendo, daqui 4 meses vai ter a colheita? Dá uma olhada nos campos. Agora é a hora de colher. Daqui 4 meses tem a colheita e nós vamos colher. Não, olha os campos. Agora é a hora de colher.
colher. Isso é o que muita gente faz. Daqui um mês eu vou fazer isso, daqui 4 meses, o ano que vem eu vou fazer isso, sabe? Quando isso acontecer, eu vou fazer isso aqui para Deus, sabe? Depois, daqui uns meses, ó, que eu me organizar nisso, eu vou fazer isso. Abre os olhos, olha, é a hora é agora é a hora de fazer. Algumas pessoas estão deixando para depois o que elas já deveriam estar fazendo agora. Algumas pessoas estão jogando para depois. A colheita é só daqui 4 meses. Olha aí, olha os campos, é agora. Agora é a hora de você fazer para Deus, se doar para Deus, evangelizar, realizar a obra de Deus, se doar para o reino de Deus, abrir mão daquilo que não te ajuda em nada, se submeter à vontade de Deus, dar passos de fé na sua vida, honrar a Deus como Ele espera, é agora. Ah, daqui 4 meses, olha os campos agora. Olha agora. Olha aí, eu creio que algumas pessoas já deveriam estar dando passos de fé há muito tempo. Dê passos de fé na sua vida, é agora. Para de jogar para depois. Tem gente que vive jogando para depois. Depois eu decido, depois eu faço, depois, é agora. Faça o que tem que ser feito agora. Você não se batizou nessas águas batismais? Você não assumiu um compromisso com Deus? Assuma. Você não legalizou a sua vida conjugal? Legaliza. Você não organizou as pendências da tua vida? Organiza agora. Para de jogar para depois. Agora. Agora é hora de fazer. Agora é hora de agir. Agora. Eu sempre vejo o Senhor deixando isso bem claro. Nós não temos o ontem e nem o amanhã, nós temos hoje. Hoje, Ele mesmo deixou bem claro, o amanhã não te pertence. É hoje. Vocês dizem, daqui 4 meses vai ter a colheita. Olha aí, já é hora de colher agora. É hora de agir agora. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia, outro colhe. Os que enviou para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, outros vieram usufruir do trabalho de vocês. Fico olhando, minha mãe orou uma vida pela salvação dos filhos. Uma vida ela plantou de oração pelos filhos. E tudo que ela queria era a salvação, só a salvação. Jesus fez de todos os ministros do Evangelho. Todos. Nem que fosse na marra, mas fez. Você vai. Tá, é uma palavra que diz que ele pega pelos cabelos. Eu fui levantada. Por isso que ficou ralinho, por certo. Então, que coisa poderosa você plantar. Jesus plantou na vida dessa mulher. Ela plantou na vida da cidade inteira. Que maravilha é aquele que planta. E muitas vezes, lá na frente, você está colhendo coisas que até outros já plantaram. Em oração. Eu tenho o prazer de ter meus filhos com Deus. Eu tenho o prazer de ver a obra de Deus. Tenho meus sobrinhos lá, com Deus, realizando, sendo criado para temer a Deus. E assim por diante. A geração de vitórias sendo abençoada, colhendo frutos de quem plantou lá atrás. E claro que a gente tem que continuar plantando, mas que coisa boa quando você planta em Deus e confia que Ele vai fazer. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha isso aqui. Muitos creram em Jesus por causa da mulher. Pô, olha que coisa. Eu não falo para você, onde você estiver, você pode brilhar. E quando Deus faz algo na vida da gente, é para a gente glorificar o nome dEle. Quantos que creram em Jesus por causa dela?
Porque certamente a mudança foi tão grande, o testemunho dela a respeito dele foi tão poderoso, que as pessoas se renderam, conseguiram absorver aquele espírito. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ficou mais 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então, alguns creram por causa dela, outros creram já porque ouviram a palavra dele, mas importa que praticamente toda a cidade creu em Deus, em Jesus Cristo. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa de você, do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração. Enfim, tudo está bem claro, explicado. Creio que tudo que você precisava saber, entender, ouvir de Deus, Ele te falou do começo ao fim. Agora fale você com Ele. Deus é Espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Vem, Santo Espírito, Espírito de Deus, sopra sobre nós, aqui neste lugar. Obrigada, meu Deus. Vem, Santo Espírito. Obrigada, meu Deus. Espírito de Deus, Grande é o teu nome, Senhor. sopra sobre nós. Grande é o Senhor. Aqui neste lugar. Vem renovar, vem restaurar, vem transformar. Vem, Espírito Santo. Minha vida em teu altar. Aleluia. Vem renovar, vem restaurar, vem transformar. Minha vida em teu altar. Fale com o Espírito Santo. Abra o teu coração. Faça como a mulher. Vem, Santo Espírito. Fale com sinceridade. O que está no teu espírito. Queremos te adorar. O que você precisa de Deus. O que você sabe que Ele quer de você. Se submeta a Ele. Prostrada aos teus pés. Invoque. Converse com Deus. Queremos estar, Senhor. Abra o teu coração e o Espírito Santo quer entrar. Vem, Espírito Santo. Desça sobre nós. Vem, Senhor. Queremos te adorar. Desça sobre nós, Senhor. Prostrada aos teus Rasga o teu coração, pés. Senhor.
rasga o teu coração diante do Senhor. Se derrama diante dele. E peça para Ele vir até você e fazer tudo novo. Vem renovar. Vem, Senhor. Renova, Santo de Israel. Vem restaurar. Renova, Senhor. Faz a obra aqui, ó Santo Pai. Vem transformar. Minha vida em teu altar. Invoca o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, venha sobre mim, muda a minha história, muda a minha vida, toca no meu coração, troca o meu coração que é de pedra, entra em ação na minha vida, Senhor. Eu preciso do Senhor agora. Diga a Deus, eu preciso, eu quero ser nova criatura. Eu quero ir além, eu quero mais do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Tenha o seu interior transformado. Tenha a sua vida transformada pelo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, transforma vidas, converte corações. E haja o mover do Senhor aqui agora. Aleluia, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Glorifico a Deus porque Ele é grande. Não há Deus como o Senhor. O Espírito Santo te tomar. E toma, Jesus. Espírito Santo, toma minha vida. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero desfrutar de mudanças aqui agora. Eu quero desfrutar de mudanças aqui agora, Senhor. Eu preciso. Preciso que aconteça uma transformação no meu coração, no meu interior. Espírito de Deus. Eu quero ser uma nova criatura, transformada, convertida, liberta, com entendimento aberto, renovado. Eu preciso disso na minha vida agora, Senhor. Aqui neste lugar. Neste domingo eu quero sair com a minha vida transformada. Neste domingo eu não quero ser o mesmo. Quando eu sair por aquela porta, eu quero sair uma nova criatura, uma pessoa transformada. Não a mesma pessoa que entrou. Espírito eu vou sair daqui diferente hoje. A pessoa que entrou de uma maneira, com uma visão, com uma forma de pensar, mas a que vai sair é diferente. Eu quero conhecer o Senhor, não te ouvir falar. Eu não quero te conhecer por catálogo. Eu quero andar com o Senhor. Eu não quero me enganar. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero aprofundar no Senhor. Eu quero ter prazer nas coisas espirituais. Eu quero essa comida que sacia sem ter que mastigar. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Orações que só você pode fazer, ninguém mais. Só você sabe. Você é o Espírito Santo. Vem renovar. Vem restaurar. Vem, Senhor. Eu não quero ser um cristão morno. Morno é o que se engana. Eu não quero ser uma pessoa vazia do Senhor. Eu não quero passar a minha vida praticando uma religião e me emocionando. Eu quero ter um encontro com o Senhor, meu Pai.
Eu quero nesse domingo ter um encontro com o Senhor, meu Pai. Eu preciso ter um encontro com o Senhor de verdade. Eu quero dar um passo a mais. Eu quero ir além. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória seja dada no nome do Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Glorifique o Senhor agora. Glorifique o Senhor na tua vida. Glorifique o Senhor na tua vida. É momento de você glorificar a Ele. E de você dizer: eu não vou viver uma fé apática. Eu não vou. Eu não vou viver uma fé apática. Apática eu não vou. Minha vida em teu altar. Com a tua mão erguida ao céu, não abra os seus olhos, mas você tem que abrir a sua boca. Tem gente aqui que muitas vezes não tem força sequer para falar com Deus. Deus, vem sobre mim. Você não pode aceitar isso. Você tem que ser queimado. Diga a Ele, com a tua mão erguida: me queime, Espírito Santo. Me queime, Espírito Santo. Me queima. Desce sobre mim, me queima. Me queima. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim, me queima. Me queima, me queima. Me queima. Me queima, Senhor. Comece a dizer: vem renovar, Senhor. Vem renovar. Diga: vem renovar. Vem renovar a minha vida, Jesus. Vem restaurar a minha vida, Jesus. Vem restaurar. Vem, Jesus. Vem transformar. Vem transformar a minha vida, Jesus. Aleluia. Minha vida em teu altar. Aleluia. Seja cheio de Deus. Com a tua mão erguida, cante ao Senhor. Vem renovar, Senhor. Vem renovar. Vem, Jesus, vem renovar a minha vida. Vem restaurar a minha vida. Vem transformar a minha vida, Jesus. Eu preciso ser queimado. Queima o teu povo. Seja renovado no Espírito agora. Seja batizado no Espírito Santo agora. Vai sendo batizado agora. Você que foi batizado, você que é batizado no Espírito Santo, seja renovado agora. Você que ainda não foi, comece a dar glória a Deus, e a dizer agora: Espírito Santo, me batiza. Batiza agora, Senhor. Batiza no Espírito Santo. Rima mais. E cantará baixude, canta baixude, canta. E cantará baixude, baixude, canta. Maria de caixa de canta. Rima suide, machuide, cada marra, de cá. De machuide, machuide, caria, machuide, ma. Rabaracada, rabarra, suide, cada ha. Rima suide, mas. De marrarie, machuide, machuide, cada marra. E de caria, machuide, na manaria de caixa. De matui, na maria de caria, machuide, cada. Maria de Maria, Rima, cada Maria, Chama, seja renovado no Espírito. Seja batizado, você que ainda não foi. Agora, receba o batismo do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Você que já foi, seja renovado. Receba a renovação da sua vida. Você que não foi, agora. Dê glória. Glória. Seja batizado no Espírito Santo. Agora o Espírito Santo desce sobre essa vida. Batiza, Senhor. Batiza. Dá dom, Senhor. Dá revelação agora, Senhor. Revela, meu Deus. Domina o teu povo com poder agora. Que todos sejam queimados.
Todos vão sendo queimados agora. Vem, Espírito Santo. Riba, suíde, maná. Riba, chá, de cama, turicata, rabachá, de cama. Riba, suíde, maharia, maná. Riba, lá, maná, de cama. De cama, suíde, cada mahacha. Riba, suíde, maná, suíde, cada maná, suíde, cada maná, de cama, de cheio, de maria, maçã. Riba, chá, eda, manuri, de maná. Aleluia. 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 Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Queima o teu povo, Espírito Santo. Queima o teu povo, Espírito Santo. Queima neste domingo. Aquele que vinha frio, queima. Morto, queima. Cansado, queima. Afadigado, queima. Apático, queima. Queima, Senhor. Vem, Espírito Santo, e queima. Que o teu povo seja renovado e todos cheios da tua presença. Seja cheio de Deus. Louve ao Senhor. Vem renovar. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Te amo, Jesus. A melhor coisa que nos aconteceu. O mundo não entende que essa comida que vem do céu é que alimenta o nosso espírito. O mundo não entende como pode ser sentir prazer em fazer a vontade de Deus, mas nós sentimos prazer. Meu prazer é te agradar, mesmo quando minha carne reluta. Eu me sinto saciada quando consigo fazer aquilo que espera de mim. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Santo de Israel, eu lhe amo. É o Deus da minha vida. Não chegaria até aqui se não fosse o Senhor. Declare o teu amor a Deus. Você pode dizer muita coisa para Deus, inclusive que você não estaria aqui se não fosse Ele. Você não teria chegado até aqui se não fosse Ele. Obrigada, meu Deus. Eu nem sequer teria meus filhos vivos. Talvez Murilo nem estaria vivo se não fosse o Senhor. Eu creio que não estaria. Obrigada, Jesus. Obrigada porque não só está como toca. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada porque eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Ó Deus de Israel, eu não teria sobrevivido se não fosse o Senhor. A menina doente, mirrada, abusada de todas as maneiras, e o Senhor trouxe aqui e transformou. Obrigada, Jesus. Aleluia. Vamos, você pode dizer a Deus muito mais. Talvez você já passou por tanta coisa, já foi tão humilhado, tão abusado, talvez teve uma doença incurável, tantas coisas, e se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus te trouxe sobre as suas asas. Aleluia. Eu te amo, meu Deus. Oh Deus, se chora de alegria, me trouxe nas tuas asas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando me lembro da mulher que vivia nos hospitais, dormindo em corredores com o filho morre, não morre, e eu estou aqui. Só o Senhor podia ter me tirado de corredor de hospital. Só o Senhor podia ter me tirado da depressão, da opressão. Obrigada, Deus. Aleluia. Quem diria que um dia tantos parariam para me ouvir? Eu não tinha nem para mim. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Vamos, você tem muito para agradecer. Você tem muito para agradecer. Talvez como eu, você já teve um filho no hospital para morrer e ele está aí saudável. Talvez você já foi abusado de várias maneiras e você está aí restaurado.
Talvez antes ninguém parava para te ouvir, e hoje a tua palavra tem credibilidade. Talvez antes você estava destinado à morte por uma doença, e olha o diabo envergonhado. Você tem muito que agradecer. Agradeça a Deus. Eu tive uma fase da minha vida que tinha gente que achava que eu estava maluca, e eu estava mesmo. A minha palavra não tinha crédito, porque eu estava totalmente transtornada. Hoje eu posso falar e ter credibilidade, porque Jesus Cristo fez isso. Você pode ter certeza, eu jamais seria 5% do que eu sou se não fosse Jesus Cristo. Eu não seria se não fosse Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é Deus. Diga: Jesus Cristo é o meu Deus. Declare para o inferno: Jesus Cristo é o meu Deus. Eu não estaria aqui se não fosse por Ele. Irmãos, vem Você pode orar em línguas. Quando eu oro, eu sei o que eu estou falando. E você pode pedir a Deus a interpretação. Eu quero orar em línguas e interpretar o que estou orando. Essa é a língua dos anjos. O diabo não sabe o que você está orando, mas somente Deus. Minha vida em teu altar. Aleluia. Eu te amo, Deus. Aleluia. 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 Vem restaurar. Vem transformar. Eu te agradeço muito, porque muitas vezes parecia que daquele dia eu não passava. Eu quero que você diga isso para Deus agora também. Muitas vezes, você entrou num dia e achou que naquele dia você não saía, e você saiu. Quantos dias você teve assim na sua vida e Deus te tirou deles? Eu tive muitos dias da minha vida, muitos dias. Às vezes tenho dias que parece que ele não vai terminar, e quando eu vejo, o sol da justiça nasce para mim, mais uma vez eu supero. Você pode dizer isso para Deus: Jesus, eu quero te agradecer, porque teve dias na minha vida que eu achei que de lá eu não saía, que eu não vencia, e para provar que quem persevera vence, eu saí dele e estou aqui. Talvez houve dias que você foi tão afrontado na sua vida, tão humilhado, ou algo te veio com uma força para te destruir, mas você olhou para Jesus e não olhou para aquilo, e você venceu aquele dia, venceu mais outro, e venceu. Olha você aqui. Você pode ter um problema hoje, mas o mesmo Deus que te trouxe aqui vai continuar te levando. Ele te deu tantas vitórias, Ele vai te dar todas as vitórias que você precisar. Pode ter certeza de uma coisa: quando a gente entra num problema, Deus já tem preparado a vitória para nós. Tudo que você tem que fazer é continuar. Continue. Como você tem caminhado com Deus, tem perseverado. Persevere, continue. E quando o diabo disser para você que você não pode continuar, continue. E quando ele disser que você não pode vencer isso, continue. E quando ele disser que agora você não passa, confie e continue. Confie e continue. E nada vai poder te deter.
Você vai ter a marca de vitorioso todos os dias da sua vida. E você vai terminar os seus dias como um vitorioso. A Bíblia diz que o final é melhor do que o início. E eu tenho certeza que cada um que aqui está pode dizer que hoje a tua vida é muito melhor do que ontem, do que anteontem, do que foi outro dia. Eu também posso dizer isso. Obrigada, meu Deus, porque nos trouxe aqui. Obrigada por esta vitória, obrigada por esta reunião. Obrigada pela mensagem, obrigada por este domingo, obrigada pelos milagres. Eu te amo. Obrigada por tudo. Muito obrigada, meu Deus, nós te amamos demais. E não vivemos, Senhor, sem o Senhor, nós dependemos do Senhor. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Saúde bem forte ao Senhor em gratidão. Obrigada, meu Deus. Deus, eu quero uma nova unção. Aleluia. Que despedace o jugo sobre mim. Aleluia. E abra os meus olhos, meu novo fôlego pra alcançar. Deus, eu quero uma nova unção. Deus, eu quero uma nova E despedace o jugo sobre mim. Despedace o jugo sobre mim. E abra os meus olhos. E abra os meus olhos. Me dê um novo fôlego Meu novo fôlego para alcançar a lei. Pra alcançar a lei. Vem, ó Deus de Israel. Vem, ó Deus de Israel. Renova a minha visão. Renova minha visão. Restaura a minha vida. Restaura minha vida. Ó, vem, Ó, vem, Deus de Israel. Deus de Israel. Renova a minha visão. Renova minha visão. Restaura a minha Restaura vida. minha vida. Ó, vem, Ó, vem, Deus de renova a minha visão. Renova minha visão. Restaura a minha vida. Deus, eu quero uma nova unção. Despedace o jugo sobre mim. Despedace o jugo sobre mim. E abra os meus olhos. E abra os meus Me olhos. dê um novo fôlego Meu novo fôlego para alcançar. pra alcançar a lei. Deus, eu quero uma nova unção. Despedace o jugo E abra os meus sobre olhos. mim. E abra os meus dê um novo fôlego. olhos. Meu novo Para fôlego alcançar a lei. pra alcançar a lei. Pra alcançar a Para lei. alcançar a lei. Pra alcançar a lei. Amém. Obrigada a Deus. Ele é o Senhor. E não há Deus como Ele. E todo dia Ele está nos dando uma nova unção e um novo fôlego. Quando parece que você já está sem fôlego, Ele está te dando um novo fôlego para você ir além. E você tem ido além e continuará indo além, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Ao Senhor honra e glória sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estenda as suas mãos e se o Senhor não voltar, amanhã eu vou estar aqui. E como você cantou agora, é recebendo sempre uma nova unção, que Ele te dá um novo fôlego, quando parece que você já não tem mais força, fôlego para subir um degrau. Você recebe uma nova unção, Ele te renova, quebra aquele jugo, te dá um novo fôlego e você vai além. E de novo vai além, e está sempre indo além. Mas é buscando a Ele sempre. Então, se Ele não voltar, amanhã às 19h30, eu vou estar aqui com a Vigília do Melhor da Terra,
um trabalho que é muito importante. Cada segunda-feira Deus tem derramado sobre nós um poder e você não pode abrir mão disso por você, para a sua vida. Quando você não está, aquela unção não vem sobre você. Mas quando você está, é como o tanque de Betesda. As águas são agitadas, quem entra é abençoado. Então você tem que entrar. Lembre-se disso. Alguns não têm fé nem para sair da tenda. Você já teve a fé de estar aqui hoje, vai ter a fé para estar amanhã, tem que ter a fé para continuar, sempre. Saia. Quando parecer que tudo está sem saída, faça o que Deus falou. Sai da tenda, olha para o alto, olha para o céu, porque o céu mostra a grandeza. Olha para Deus, e você vai ver a mão dele estendida sobre você sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu consagro esse azeite, com essa certeza no Espírito, que se o Senhor não voltar, amanhã nós vamos estar aqui, 19h30, com a vigília do melhor da terra. Nós vamos estar aqui buscando o Senhor, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar essa unção, é a unção do melhor da terra. O teu povo tem direito a viver o melhor dessa terra. O Senhor não fez toda essa grandeza para o ímpio desfrutar, mas foi para o justo. Toda essa ostentação é para o justo desfrutar, não é para o ímpio. Tantas coisas lindas que há, é para o justo, não é para o ímpio. Então, meu Pai, o Senhor quer que o teu povo desfrute do melhor. More bem, vista bem, coma bem. Porque muitos vivem uma vida... sacrificam demais, mas continuam numa vida sacrificada. E nós somos ensinados a sacrificar, mas não vamos viver uma vida sacrificada. O Senhor nos deixa bem claro que nós podemos comer não o que tem, mas o que nós queremos. Ir lá e comer. Não vestir o que tem, mas vestir o que quer. Não ter que aceitar o que tem, mas poder desfrutar do melhor, como uma boa casa, boa mobiliada, um bom carro, saúde perfeita, uma família abençoada, restaurada. Desfrutar das mínimas coisas. Que às vezes a pessoa parece que é inalcançável, inatingível. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor trabalha em riqueza de detalhes. O Senhor trabalha nos detalhes. E é isso que o Senhor quer fazer. Que cada um desfrute do melhor, não é do pior. Não é do mais ou menos, é do melhor. Não é com facilidade, mas vai obter o melhor do Senhor. Isso é promessa. Então eu tomo posse desse melhor, que o teu povo esteja sempre em ascensão, que todos que invocarem o teu nome sempre possa ter um dia melhor do que o outro, em abundância, em conquistas e avanços, e viver tudo que é promessa do Senhor. Eu tomo posse disso, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.